E aqui no canal onde a informação não para, a gente chega agora com mais um quadro dentro desse nosso projeto de cobertura das eleições 2022. É uma entrevista comentada. Eu, Larissa Moura e Antônio Cardoso. Hoje, no Jornal da Fã, nós recebemos o deputado federal Laércio Oliveira, candidato ao Senado. Ele pôde explanar as suas pretensões para ocupar a vaga de representação do Sergipe no Senado a partir de 2023. Acompanharam nos bastidores essa entrevista os meus dois colegas, Antônio Cardoso e Larissa Moura. E eles vão comentar agora as impressões que tiveram dessa entrevista com Laércio Oliveira. Bom dia, Larissa. Bom dia, Narciso. Bom dia a todos que nos acompanham. Eu acho que são muito importantes essas entrevistas porque a gente tem essa percepção e essa oportunidade de ver as particularidades de cada candidato, né? O Laércio, assim como todos os outros candidatos que já participaram aqui das entrevistas, né, dessa rodada de entrevista, ele trouxe pontos que são centrais nessa disputa dele, né, nessa jornada que ele está tentando levar para o Senado. Acho que o Antônio observou isso também. Perfeito. Bom dia também, bom dia Larissa, bom dia Narciso e a todo o público do portal Fã F1. Mais uma vez, é muito importante a Fã, o grupo Fã saindo na frente aí, política é aqui, a gente está em sintonia com a democracia e a gente está vendo essa rodada de entrevistas que é, como a Larissa comentou, é importante para a gente ver onde o candidato está colocando o pé dele, aonde ele quer atingir o público dele ali e o que ele tem a oferecer nessas eleições de 2022 que você confere tudo aqui, né, Narciso? Com certeza. E aí eu quero perguntar, iniciando por Larissa, qual o primeiro ponto que você destacaria das declarações de Laércio Oliveira? Apenas um ponto, hein, Larissa? Vamos devagarzinho. Bom, o Laércio, ele tem essa particularidade de que ele era um empreendedor que entrou dentro da política, né? Isso dá para perceber até pelas falas dele, as propostas que ele traz, com três eixos principais, né? Que é esse da geração de emprego, o da saúde e também dessa assistência social. Eu acho que isso ficou bem marcado logo no início, né, da entrevista. A gente até anotou aqui alguns pontos, eu e Antônio, de que quando ele falou das pesquisas, né, das pesquisas eleitorais, que ele falou que talvez aquela percepção que aparece nas pesquisas não reflete o que está acontecendo nas ruas, que ele foi questionado, né, de que se as pesquisas fazem alguma mudança no plano, no projeto que ele está levando nessa campanha, e que ele afirmou que está bem tranquilo, né, que está ali acompanhando o que ele está vendo nas ruas para poder consolidar essas propostas que ele está levando nessa caminhada. Ele falou sobre essas campanhas que ele está fazendo, as carreatas no interior do estado, aqui na capital, na região metropolitana, e ele fala justamente disso. Ele disse que o sentimento das ruas, que ele está percebendo, a percepção dele das ruas, não condiz com a pesquisa eleitoral. As pesquisas colocam ele ali em quarto, em terceiro. Ele disse que essa percepção das ruas, as ruas, segundo ele, não condizem com esses dados das pesquisas que foram divulgadas até agora. Mas ele está confiante, ele fala também que a partir deste momento é que a campanha realmente começa a se intensificar e que os números vão começar a mudar daqui para frente. Ele está bem confiante aí nesse ponto, como a Larissa bem pontuou. Gostei do bate-bola e agora vou provocar você, Antônio. O que é que você destacaria inicialmente dessa entrevista com Laércio Oliveira? Bom, Narciso, para começar, ele não deu entrevista só na Rádio Fã FM, vocês também podem conferir aqui no YouTube do portal Fã F1, sempre durante o horário comercial, durante o horário eleitoral obrigatório, vocês vêm aqui para o estúdio. E aqui dentro do estúdio ele comentou, você fez muito bem essa pergunta, sobre os ex-governadores do estado de Sergipe. Você pontuou aí os últimos 5, né? João Alves, Albano Franco, Jackson Barreto, Belivaldo e Marcelo Deda. Ele comentou sobre esses aí, falar sobre o que ele acha desses ex-governadores do estado de Sergipe. E eu pontuo aqui, ele falou de João Alves. A gente viu que na campanha dele, João Alves é uma pessoa muito presente, além de, claro, Maria do Carmo, que é do Progressistas, que está junto com o Laércio nessa campanha. Então ele está associando bastante a ele a imagem de João Alves, inclusive o próprio chapéu de couro de João Alves, ele está usando isso. Ele também. Recebeu de Maria do Carmo? Ele recebeu, a Maria do Carmo fala para ele que ele é o herdeiro do chapéu de couro de João Alves. E quando você perguntou sobre os ex-governadores, ele pontuou logo João Alves. Eles que foi o maior governador da história do estado de Sergipe. Ele comentou muito bem sobre isso, eu pontuei, mas ele fala também sobre os outros, né? Ele falou de Albano Franco sobre essa gestão de Albano, né? De fazer parcerias para o estado de Sergipe. Ele lembra que Albano é muito conhecido fora do estado,
Mas ele também comenta, e aí é que tá a coisa, ele comenta sobre Jackson Barreto, as últimas farpas aí da política sergipana, entre Jackson e Laécio. Essas farpas geraram muito burburinho aí nos bastidores da política, mas Laécio, ele é uma pessoa de aceitabilidade, né? Ele aceita muito bem e ele não é do embate, ele não leva para esse campo. Ele falou de Jackson, ele disse que Jackson deixou a desejar em vários pontos, mas ele também fez ali a política da boa vizinhança. Ele falou que Jackson foi importante, por exemplo, na redemocratização do país. Então a gente lembra aí que na hora de pontuar, ele falou de Jackson Barreto. Ele não é o cara do confronto, né? Ele é o cara... Mas deu uma cutucada. Deu uma cutucada no Jackson Barreto, mas ele falou também de Belivaldo Chagas, né, que é o atual governador do estado, o líder da bancada governista aqui no estado, do agrupamento governista. Ele falou que Belivaldo foi o cara que ajeitou as contas aqui no estado e também não deixou de comentar de Marcelo Deda. Ele falou sobre Deda, como Deda foi importante, ele não nega a importância e o volume de coisas que Deda fez para o estado de Sergipe. Larissa, pela sua percepção, Laécio ele conduziu bem as respostas durante a entrevista? Ele deixou de abordar algum assunto? Ficou desconfortável em algum momento? Qual é a sua percepção do desenrolar da entrevista? Eu acho que ele manteve a postura, até quando ele foi questionado durante o Jornal da Fã, de que sobre essa conversa, né, que ele tem com os outros candidatos, que estava sendo uma postura não de confronto, mas baseada em propostas. Ele foi questionado sobre isso e disse que mantém o respeito aos outros candidatos, né, que estão com ele nessa disputa. Eu acho que ele manteve toda essa postura, até mesmo quando falou do Jackson Barreto, de que, apesar, né, dele ter comentado, assim, ter dado algumas farpas, de que tem muito respeito pelo Jackson. A gente havia comentado antes que ele deixou de falar sobre a lei do gás, né, que tem sido uma proposta que ele tem colocado muito fortemente. Você sentiu falta desse assunto? Isso, dele falar da lei do gás, principalmente por criar, né, ter essa proposta de criar essa competitividade para diminuir o preço do gás, principalmente o gás de cozinha, que é uma problemática muito grande atualmente aqui no Brasil. Eu acho que ele poderia ter sido mais incisivo nessa questão e talvez ter falado mais sobre essa proposta. Até porque ele é relator da lei do gás, ele foi muito importante, falou sobre isso, fez eventos e tudo mais. Ele é uma figura importante durante a tramitação da lei, que a lei não é só para o estado de Sergipe, né? A lei, apesar de Sergipe ter uma jazida de gás muito grande, uma das maiores do país, ele foi relator da lei do gás, que é para o Brasil inteiro. Então esse é um ponto positivo durante o trabalho dele como deputado, que acho que ele deixou de falar aqui, deixou de aproveitar essa oportunidade, né? Com certeza. Eu pergunto a vocês, tem algum, além desse assunto que vocês sentiram falta, vocês perceberam em Laécio algum assunto em que ele quis destacar a atuação dele, onde ele quis dar uma maior entonação, ou ele passou por todos os assuntos de forma uniforme? Bom, quando ele fala da FEComércio, a FEComércio, ele foi presidente da FEComércio por um bom tempo, ele não deixa de lembrar sobre a FEComércio, o trabalho dele. Muita gente aponta ele como um dos mais atuantes durante o seu trabalho na FEComércio. Ele inaugurou escolas, ele inaugurou novos centros, ele fez uma atuação muito importante. Acabou o Marcos Andrade, que assumiu há pouco tempo, apesar de todas as problemáticas da eleição da FEComércio, que foi a justiça e tudo mais, mas ele não deixa de pontuar, ele nunca esquece de pontuar o trabalho dele na FEComércio. Ele nasceu daí, né, da política classista, que é a política entre os empresários ali, ele nasce desse local, e acho que ele nunca esquece de falar da FEComércio, que ele é um ponto a abordar que ele aborda muito bem, né? Eu acho que quando ele se coloca como o senador que mais vai gerar emprego e renda aqui para Sergipe, né, ele já mostra por onde ele quer seguir. Tanto dentro das propostas dele, que ele coloca a profissionalização de jovens e esse incentivo, né, ao empreendedorismo, ele já mostra de verdade que ele veio da FEComércio, que ele é um empreendedor que está entrando na política para consolidar essas propostas nesse caminho. Para a gente encerrar, para resumir a entrevista, como é que vocês concluiriam esta análise? Vamos começar por Antônio. Bom, a entrevista como um todo, Laécio Oliveira foi bem, ele já é um deputado de carreira, ele já tem mandatos, são 3 mandatos como deputado federal, então ele já tem tempo, ele sabe muito bem como usar a palavra dele.
apesar dele ter deixado de falar da lei do gás, que é um ponto importante, mas ele leva muito bem a entrevista, ele sabe o que falar, sabe também o que o público está esperando da fala dele, não à toa que ele galgou essa candidatura ao Senado, tanto no agrupamento governista quanto com as suas bases. Ele se aliou muito bem, né, tanto aqui na capital quanto nos interiores do estado. Ele sabe muito bem o que ele tá falando, tem estrada e é um candidato forte, é um dos principais candidatos aí ao Senado. E na minha análise, na minha opinião, ele foi muito bem, levou muito bem como se esperaria de Laércio Oliveira, de um político de carreira, um político experiente. Larissa. Eu acho que ele se apoia justamente nessa experiência, como ele mesmo afirmou na entrevista, de que o que queria mudar com essa ida ao Senado, que ele ia levar a experiência que ele teve como deputado federal para conseguir, né, essa candidatura. E eu acho que ele foi muito bem nesse sentido, talvez, não sei se é um ponto positivo, mas de que não atacar, não gerar essa desavença, até quando falou do Edivaldo, né, que teve toda essa polêmica recente, de que ele ressaltou que Edivaldo Nogueira é um grande político, uma grande personalidade aqui em Aracaju, e também reforçou essa escolha do grupo governista por Fábio, né? Ele disse que talvez o grupo não se arrependa dessa escolha e que Edivaldo tem grande projeção aqui em Aracaju, mas que no interior talvez essa situação não fosse a mesma. Então eu acho que ele se saiu muito bem destacando esses pontos, né, de que precisavam de esclarecimento. Talvez tenha deixado algumas lacunas, mas isso acontece. Esse foi o nosso entrevista comentada. Vamos dar trabalho para a produção? Vamos sim. Toca aqui. Não sei como é que ela vai fazer lá, mas ela se vira. Você acompanha sempre conosco aqui. Após as entrevistas no Jornal da Fã, nós vamos ter esse bate-papo aqui neste Entrevista Comentada. Até segunda-feira, entrevista de Elino Sabino, candidato ao Senado pelo PSTU, no Jornal da Fã. E depois do Jornal da Fã, tem entrevista comentada aqui no portal Fã F1 no YouTube. Obrigado por sua companhia. Eleições é aqui, na Rede Fã de Comunicação.